Fala pessoal, beleza? Aqui é o Fredson, mais uma vez. Eu queria compartilhar com vocês uma ideia, e mais especificamente um texto, que para mim nada mais é do que um diagnóstico do que eu vejo acontecendo no meio cristão, no meio evangélico, né? Acredito que você também, mas eu quero que você preste um momento, um tempinho para ver se é isso mesmo, que você pense e reflita por si mesmo. Eu vou estar fazendo a leitura aqui pausada e aí você reflita em relação a isso. O título do texto é Me Perdoe o Desgosto Está Insuportável. Bom, o texto começa assim. Perdoem-me, irmãos, eu confesso. A tão aguardada confissão da minha boca. Sim, eu confesso. Eu não posso deixar de declarar minha alma. Para mim é questão de vida ou morte. Perdoe-me, irmãos. Mas eu preciso confessar. Sim, eu confesso. Está insuportável. Se eu não abrir a minha boca, a minha alma vai explodir dentro de mim. É insuportável ligar a televisão e ver culto que se faz ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Os Gálatas são o nosso jardim de infância. Nós nos tornamos PhD no retrocesso da lei e aos sacrifícios. Pisam-se sobre a cruz de Cristo em nome de Jesus. Insuportável anátema. É insuportável ver o culto da fé na fé e também assistir descarados convites feitos em nome de Deus para que se façam novos sacrifícios, visto que o de Jesus não foi o suficiente e Deus só atende se alguém fizer um novo voto de frequência ao templo e de dinheiro aos sacerdotes, do engano e da ganância. Insuportável. É insuportável assistir o silêncio de todos os que dantes se chamavam protestantes e que até hoje ofendem os cultos afro-ameríndios por seus sacrifícios, sendo que este ainda tem razão para sacrificar, visto que não confessam e nem oram em nome de Jesus, ante ao estelionato feito em nome de Jesus, quando se convida o povo a sacrificar a Deus, tornando o sacrifício de Jesus algo menor e desprezível. Insuportável. É insuportável ver um povo sendo levado para debaixo do jugo da lei quando se ressuscita as maldições de todo o Velho Testamento e que morreram na cruz quando Jesus se fez maldição em meu, em seu lugar, em nosso lugar. É insuportável. É insuportável ver que na maioria dos cristãos a lei não morreu em Cristo Jesus, como a palavra diz que ela morreu, visto que mantém na vigência como mandamento de vida, mas que apenas existe para gerar culpa e morte, também conforme as Escrituras. Insuportável. É insuportável ver e ouvir pastores tratando a graça de Deus como se fosse parte de uma revelação, como mais uma doutrina, sem discernir que não há nada, muito menos qualquer revelação, se não houver sempre antes, durante e depois, transcendentemente, imanente a graça e apenas graça e misericórdia. É insuportável ver a Bíblia sendo ensinada por cegos, guiando outros cegos, visto que nem mesmo passaram da Bíblia como livro santo, desconhecendo a revelação da palavra, da graça do Evangelho de Deus. Insuportável tristeza. Insuportável ver os cristãos, acreditam em Deus, sem saber que nada fazem mais do que os próprios demônios, quando assim professam, posto que não estão nesta vida para reconhecer que Deus existe, mas sim para amá-lo e reconhecê-lo. Insuportável desperdício. É insuportável enxergar que a mensagem do Evangelho foi transformada em guia religioso, no manual da verdade dos cristãos, mas uma doutrina da terra. Insuportável humilhação. É insuportável ver os que pensam que possuem a doutrina certa jamais terem coragem de tentar viver como um mergulho existencial de plena confiança, mas tão somente como guias de bons costumes e de elevados padrões morais. Insuportável religiosidade. É insuportável ver gente tentando estudar Deus e ensinar aos outros a anatomia do divino, ou buscar analisar Deus como parte de um processo no qual Deus está aprendendo junto conosco.
não sabendo tais mestres que são apenas fabricantes de ídolos psicológicos, insuportável sutileza. É insuportável ver que há muitos que sabem, mas que nada dizem. Veem, mas nada demonstram. Discernem, mas nada confrontam. Conhecem, mas tratam como se nada tivesse consequência. Insuportável. É insuportável ver que se prega o método de crescimento da igreja, não a palavra, que se convida para a igreja, mas para Jesus, não mais para Jesus, e que cada 5 anos toda a igreja muda, conforme os que chamam de mover. Insuportável vazio. É insuportável ouvir pastores dizendo que você diz a verdade, mas que eles não têm coragem de botar a cara para bater, mesmo que seja pela verdade, pela justiça do evangelho do reino de Deus. Insuportável dissimulação. É insuportável ver um monte de homens e mulheres velhos, adultos, brigando com Deus, brigando com o nome de Deus, pousando de pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos, sendo que eles mesmos não se enxergam e não percebem o espetáculo patético no qual se tornaram e o ridículo de suas aspirações messiânicas, querendo ser mais do que são, estereotipadas e vazias do Espírito Santo. Isto é insuportável, jactância e loucura. É insuportável ver Jesus sendo tratado como poder maior e não como o único poder verdadeiro. Insuportável idolatria. É insuportável ver o diabo sendo glorificado pela frequência com a qual se menciona o nome dele nos cultos, sendo que Paulo dele falou menos do que uma dúzia de vezes em todas as cartas, e as alusões que Jesus fez a ele foram mínimas, pequenas. No entanto, entre nós o diabo está entronizado como inimigo de Cristo e o Senhor das culpas e medos, e assim, pela frequência com a qual ele é mencionado, ele é criado, e o seu poder cresce nas almas dos humanos, a maioria dos quais sabe apenas o medo da lei e nada acerca da total libertação que temos da lei do diabo, na graça de Jesus, que despojou tudo isso na cruz. Insuportável culto. É insuportável ver seres humanos sendo jogados para fora do lugar de culto por causa de comida, por causa de bebida, cigarro, roupa, sexualidade ou catástrofes da existência. Isso enquanto alimenta-se o povo com maldade, inveja, mentira, politicagem, facções, maldições. Insuportável é coar o mosquito e engolir o camelo. É chegada a hora do juízo, sobre a casa de Deus. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. A eternidade está às portas. Então todos saberão que não minto, mas falo a verdade, conforme a palavra do Evangelho, com tremor e com temor, porém certo da verdade de Jesus Cristo. E esse texto é do reverendo Caio Fábio. Bom, para mim, aqui é uma descrição perfeita, sem tirar nem pôr do que se vê, na grande maioria, no meio evangélico. É impressionante o quanto as pessoas não refletem e não conseguem enxergar. Mas eles dizem assim, não vamos tocar no ungido de Deus, não vamos tocar em pessoas que são santas. A questão não é tocar, a questão é que todo cristão e todo homem, mulher de Deus, tem 3 caminhos, três aspectos para viver na sua vida, que é o caminho e o chamado de Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho. Então você andando em Jesus, você está andando no caminho. Eu sou a verdade. Crente ou cristão, ou aquele que quer ser discípulo de Jesus, que não anda na verdade, não está andando em Jesus. Então, e é vida, porque a palavra de Jesus não é nem escrituras, não é nem texto. A palavra de Jesus é vida, porque é vida para ser vivida. A gente medita no Evangelho, mas a gente tem que aprender a viver as nossas vidas, a palavra do Senhor na nossa vida. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, que é a Deus, se não for por mim. Essas são as palavras de Jesus. E esse texto nada mais do que uma verdade explícita do nosso tempo presente. Aí eu vejo pessoas falando assim, mas o reverendo Caio Fábio tem uma forma de viver, um jeito de pregar o evangelho até peculiar. Ele
faz algumas críticas e fala críticas em relação a outros pastores e pregadores. A minha questão, irmão, não é com relação à crítica de pastor ou de pessoa qualquer. A minha questão é se o que está sendo pregado é verdade. Se o que é pregado é verdade, se a palavra que está sendo dita por aquele indivíduo que está pregando é verdade, independente do pregador, o que importa é a mensagem. Toda mensagem é maior do que o pregador. Toda mensagem é maior do que o mensageiro. Eu quero que você pare e pense uma coisa. Jesus te chamou para viver uma mensagem, para que você se torne uma mensagem, você se torne o evangelho. Que o significado do evangelho significa aquele que carrega o evangelho dentro de si. Isso significa ser evangélico. O indivíduo que carrega o evangelho dentro de si, que anda na verdade, que anda no caminho e que experimenta a vida de Deus em si. A minha pergunta é, será que você tem vivido isso? Às vezes você está aí numa igreja, num culto religioso, e o que você mais sente dentro de si é um peso na alma, uma tristeza, uma angústia, e você não sabe nem por onde começar, porque um monte de vezes alguém fala, não, mas você está sentindo assim porque você pecou tal dia. Ah, você está assim porque você andou caminhando em formas erradas. Ah, mas mesmo que você... Aí você fala, poxa, mas eu não andei no caminho errado, eu estou andando reto, eu estou andando na verdade, eu estou andando no caminho certinho. Por que tá essa angústia? Por que esse peso dentro de mim? Aí alguém vai lá e fala, não, mas é os seus pensamentos, é aquilo que você pensa, tal, é aquilo que você está imaginando. E aí você fica colocando, mesmo sabendo que está andando na verdade, ou mesmo sabendo que está andando corretamente, de acordo com os seus princípios, com aquilo que você conhece e acredita, você começa a olhar para si mesmo e fala, poxa, botar em xeque a sua própria consciência por causa de outro indivíduo que prega uma certa religiosidade, medo. Aí vai te gerando angústia, aí você fica entre aquilo que o indivíduo está falando, que você acredita e deposita fé como sendo de Deus, e a tua consciência, que você sabe que tenta se desviar do mal, tem andado na verdade, tem tentado caminhar conforme Cristo manda, conforme o mandamento de Cristo. E aí você começa a entrar em crise existencial e não sabe nem por quê. Porque muitas vezes a gente deixou de olhar para si mesmo e olhar para o evangelho e perceber que uma das características mais importantes de um cristão é aquele que anda na verdade. Essa é uma das características mais importantes de aquele que quer andar fiel com Deus. Se você quer andar em Cristo de verdade, você tem que saber que a verdade, ainda que doa contra você mesmo, ainda que ela seja contra você, ela tem que ser vivida. Eu sei que ninguém é perfeito, mas nós somos perfectíveis. Nós estamos nesse caminho, caminhando para melhorar como ser humano. Ninguém é perfeito. A ideia é um ajudando o outro, com misericórdia, com amor, se aperfeiçoando, crescendo, em nome de Jesus. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro, ser o melhor de tudo, o melhor de todos, se a gente perde a nossa própria alma? O que Jesus está dizendo é, seja uma pessoa que anda na verdade, ande em Cristo Jesus, e você vai ver os frutos da verdade. Às vezes a verdade é contra nós, mas se nós continuarmos e perseverar nela, pode ter certeza que os frutos são para a eternidade. E nós já começamos a colher aqui mesmo, porque o Senhor é fiel. E Ele diz, eu venci o mundo. Creia em mim, eu venci o mundo. Então a mensagem é clara. Se a gente crê em Jesus, porque Ele venceu o mundo e Ele está em nós, nós também venceremos. Amém? Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra tenha falado contigo. E se você não acompanhou todo o texto, ouça outra vez. Talvez eu tenha falado um pouco rápido por causa dos minutos aí no Instagram, mas eu tenho certeza que isso abençoará a sua vida, tá bom? Ouça de novo. Espero que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Valeu!